Maravilha. Nesta sequência agora, o casal vai apresentar mais uma palestra e em seguida a gente vai abrir um bloco de perguntas e aí já encerramos por hoje, tá bom? Bom, agradeço a vocês a paciência, né, de estarem nos ouvindo até essa hora. Isso exige algum esforço, né, da parte de vocês. Mas assim, saibam que é importante comparar esses conceitos com o que vocês têm ouvido por aí, para que a gente possa ir criando uma mentalidade que nos ajude a entender e colocar as coisas no devido contexto. Bom, na sequência, nós falamos agora, né, a Graça falou, sobre a origem das espécies e coisas novas que estão sendo descobertas nessa área. Como as espécies evoluem, se modificam. Agora nós vamos dar um passo bem maior no tempo, voltando no tempo, para tratar da origem do universo. E depois, na sequência, nós vamos falar da origem da vida. Então não confundam a origem da vida com a origem das espécies. São coisas diferentes. Primeiro, as fontes de informação são importantes de serem levadas em conta. Uma coisa é nós observarmos fósseis e tentarmos imaginar o que aconteceu que levou aqueles fósseis a existirem ou a serem depositados em camadas geológicas ou em rochas da forma como os vemos. Então nós temos uma dose de interpretação. Agora, em muitos casos nós temos observações diretas, isso acontece muito na física. Nós temos acesso à história do universo via observação direta. A gente não precisa imaginar coisas, a gente pode ver essas coisas acontecendo. Mas, além das observações diretas, nós temos registros históricos, testemunhas, observações indiretas, consequências. Tudo isso tem sido tratado aqui nas palestras anteriores, né? Nós vimos muito disso aí, nas coisas que o Michelson comentou, as coisas que o Matusalém colocou, o Rodrigo. Então, foram bastante trabalhados esses aspectos. Agora, notem que nós queremos, por exemplo, reconstruir a história do universo. Tá? Como é que nós podemos fazer isso? Quando a gente quer estudar a história de um sistema físico, existe uma forma científica e uma forma mais intuitiva de fazer. A forma intuitiva é do trabalho normal de detetive, né? Vai coletando pistas, vai reunindo informações e vai tentando formar um quadro do que acontece ali. O que o físico faz tipicamente é um pouco diferente. Além do trabalho de detetive, tem um outro nível, que é o seguinte: a gente verifica que leis regem aquele sistema. E a lei tipicamente tem alguma carinha como essa aqui, ó, esses hieróglifos aqui, ó. Então existe uma lei por trás e existem condições locais. Então a gente tem essa lei, ela se representa por uma equação diferencial que eu comentei de manhã. Então, para estudar leis físicas, a gente tem que tratar de equações diferenciais, senão é inviável. E aí, condições de contorno, que a gente chama. No contorno, por exemplo, essa variável aqui vale 0. E também as condições iniciais. No início, o sistema estava com tal configuração, né? Com isso, nós conseguimos saber daquelas infinitas situações descritas pela lei, qual delas é a que aconteceu nesse caso em particular. Tá? Então a gente trabalha com modelos matemáticos, assim, isso são modelos matemáticos, né? E isso nos permite calcular não apenas assim coisas qualitativas como isso aqui deve aumentar com o tempo, essa grandeza deve aumentar com o tempo. Não é assim. A gente obtém curvas precisas que tem que se encaixar exatamente com aquilo que a gente observa. Então é um outro nível de quantidade de informação. Por isso é importante aquilo que eu falei de manhã sobre a questão da eficiência dos métodos. Se for para método por método, eu posso usar qualquer um, mas alguns se destacam pela eficiência, pela quantidade de informações que eles contêm em poucos símbolos, por exemplo. Extrapolações. O que é uma extrapolação?
Quando eu observo alguma coisa e depois vou imaginar o que acontece fora daqueles domínios ali, a partir daquilo que eu observei. Isso é extrapolação. E quando a gente não usa modelos matemáticos, as extrapolações quase sempre estão erradas. E na maioria das áreas a gente não usa modelos matemáticos. O que isso nos diz sobre as conclusões, sobre a maioria das conclusões que a gente tira no ambiente acadêmico, né? Mas mesmo com modelos matemáticos, se a gente não tomar cuidado, a gente erra também. Então tem que saber trabalhar com esses modelos. Bom, agora vamos ver 2 casos importantes em que nós vamos trabalhar com pistas para ver o que a gente obtém. Que tipo de coisas a gente pode estudar para tirar informações daquilo ali. E esses 2 casos são evolução do universo. Quando eu falo evolução, me refiro a alterações ao longo do tempo. Isso é evolução. Não é uma espécie se transformando em outra necessariamente. Por exemplo, a Lua dando a volta ao redor da Terra, isso é evolução. Tecnicamente, né? Vai mudando de posição com o tempo. Evolução da vida na Terra é um outro ponto, né? Então nós estamos mais preocupados aqui, na verdade, não tanto com a evolução que já foi abordada ali, mas com a própria origem. No caso da evolução da vida na Terra, da abordagem darwiniana, Darwin não trata da origem da vida propriamente. Ele chega a comentar um pouquinho, mas o assunto dele no livro Evolução da Origem das Espécies é como as espécies vão mudando ao longo do tempo, quais seriam as regras, né? Só que, ao invés de se estudar os detalhes matemáticos de como as espécies funcionam, ele faz o contrário, ele tenta imaginar como as coisas devem ter evoluído ao longo do tempo para chegar ali. E a origem espontânea da vida é postulada atualmente sem qualquer evidência experimental. E aí a Graça vai mostrar como é que está essa situação. Que, na verdade, as evidências que a gente tem é que a vida não consegue se originar espontaneamente. Só que isso é mostrado para o público leigo como se fosse um problema resolvido. Uns falam em sopa primordial, isso aqui resolve. Outros, experiência de Stanley Miller, aquilo lá ninguém aceita mais hoje em dia como algo relevante para a origem da vida, e tem muita gente citando isso por aí hoje em dia, e muitas outras coisas que a Graça vai comentar depois. Então, só deixa eu ver aqui que eu não quero passar do tempo, porque nós temos coisas importantes para falar. Bom, já na evolução do universo, o que nós temos? Nós podemos aplicar mais diretamente as leis físicas que a gente conhece. No caso da vida, exatamente essas mesmas leis físicas vão se aplicar, só que de uma forma terrivelmente complexa. Então, para a gente estudar aquilo ali, precisa de modelos matemáticos ultra sofisticados e precisa de computadores extremamente poderosos para ajudar a gente a fazer todos os cálculos necessários. Mas, para estudar a evolução do universo, por incrível que pareça, é tremendamente mais simples. Várias coisas a gente consegue fazer à mão em questão de minutos ou horas. Olha só, deixa eu mostrar para vocês umas coisinhas. Nós estudamos lá desde o tempo de Isaac Newton. Ele propôs a mecânica, que já são leis válidas, e essas leis continuam válidas até hoje. Tem gente que diz, não, depois no século XX se descobriu ali a mecânica quântica, a relatividade, se descobriu que o tempo era relativo, foram caindo por terra as leis de Newton. Isso é falso. As leis de Newton valem na mecânica quântica e valem na relatividade. Na verdade, a gente só substitui os números que aparecem nas fórmulas de Newton por uma outra entidade matemática chamada operador. E aí as fórmulas funcionam perfeitamente e geram todos os fenômenos quânticos. Bom, mas a gente descobriu também o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o que está por trás da estrutura dos átomos, da existência de moléculas, das leis da química. Tudo isso são aplicações do eletromagnetismo. A gente descobriu a relatividade especial, como é que se define o tempo, o que é o tempo, como é que ele funciona. A relatividade geral, como é que o tempo e o espaço podem se encurvar em presença da energia. Nós descobrimos também a teoria quântica de campos, que é uma forma mais detalhada de lidar com o mundo microscópico. E a astronomia, e nós temos todas essas leis conhecidas para saber como os sistemas funcionam, não só na Terra, em todo o universo. E a gente tem a astronomia que nos dá acesso a informações diretas do passado.
Como isso? Veja, na astronomia nós não conseguimos observar o presente, só o passado. Ao contrário do que acontece quando a gente está estudando coisas na Terra. Então a gente só consegue estudar o passado. Como isso? Por exemplo, o Sol. Se o Sol apagasse agora, a gente não ficaria sabendo. A gente continuaria vendo o Sol brilhando, a gente continuaria vendo as manchas solares, aquelas protuberâncias, né, aquelas alças magnéticas carregando plasma, durante 8 minutos e pouco ainda. Só depois disso a gente veria o Sol apagar. Porque nós estamos vendo o passado. Alfa Centauri, uma das estrelas mais próximas da Terra, do Sistema Solar. A luz que nós vemos, as coisas que nós vemos acontecendo lá, aconteceram na verdade há mais de 4 anos atrás. Nós não sabemos o que está acontecendo hoje, só vamos saber daqui a um pouco mais de 4 anos. Sagitários A asterisco. O que é isso? Isso é o buraco negro no centro da nossa galáxia, que nós podemos observar. As imagens que nós vemos dele lá, a gente vê estrelas girando ao redor desse buraco negro, várias estrelas em alta velocidade, porque ele tem uma massa gigantesca, e a gente observa isso diretamente. E essas imagens partiram de lá há 26 mil anos. Então, quem acha que o universo tem 6 mil anos de idade, vai ter que pensar como explica isso. E as explicações surgiram, mas eu não vi nenhuma explicação minimamente razoável até agora. Todas chegam a contradições tremendas, assim, inclusive tanto com as leis físicas, com as observações, e às vezes até em conflito com a Bíblia, para tentar defender uma das interpretações bíblicas, né? A galáxia de Andrômeda, a imagem que a gente recebe dela, os fenômenos que a gente vê acontecendo lá, são de 2,5 milhões de anos atrás. Nós só podemos ver o que aconteceu em Andrômeda 2 milhões de anos e meio atrás. A gente não sabe o que está acontecendo hoje. Galáxias mais distantes, tem algumas que a gente enxerga um pouquinho mais do que 13 bilhões de anos-luz de distância. É o tempo que a luz demorou para percorrer de lá até aqui. Certo? Agora, nós vemos galáxias, nós vemos diversos tipos de fenômenos no universo. Deixa eu dar uma ideia para vocês. As pessoas às vezes acham que a gente, estudando astronomia, a gente vê apenas as imagens das galáxias assim desfocadas, a gente não tem ideia do que pode estar acontecendo lá. Na verdade, não é assim. A gente consegue ver, eu trabalhei com isso diretamente num dos grupos de pesquisa que eu participei. A gente consegue ver as reações químicas acontecendo nas galáxias. A gente consegue ver transições eletrônicas. Eu consigo medir quantos íons tem de determinado tipo. Consigo ver quando os elétrons são promovidos a níveis diferentes e emitem fótons. A gente detecta isso daqui. Da mesma forma que eu pego uma substância, coloco num aparelho para determinar do que ela é feita, do que ela é composta, um material, uma mistura, saber exatamente quais são as substâncias que eu tenho ali, eu posso fazer isso com galáxias distantes, usando exatamente a mesma técnica e obter os mesmos resultados. Então, a gente consegue, inclusive, verificar que exatamente as mesmas leis físicas que funcionam aqui agora, funcionam em todo o universo ao longo de toda a história. E isso inclui a velocidade da luz. Então, quem pensa assim, a luz foi muito mais rápida no passado, a gente poderia perceber, a gente verificaria isso. A gente saberia se variou, porque os efeitos são gigantescos. Bom, outra coisa, existem criacionistas que defendem o universo jovem. Geralmente se confunde lá a criação da Terra com a criação do universo. A gente consegue mostrar pela Bíblia que não é bem assim, mas muitos gostam de ler Gênesis 1 como se falasse do universo, sendo que ele está descrevendo a terraformação ali, né? E aí algumas pessoas pensam o seguinte: bom, o universo é jovem porque aquele relato do Gênesis aconteceu aqui 6, 7 mil anos atrás. Só que por que as pessoas hoje em dia dizem que o universo é antigo? Porque tem a teoria do Big Bang, que diz que o universo é antigo, e é por isso, então nós temos que combater a teoria do Big Bang. Na verdade, não é o Big Bang que diz que o universo é antigo, são as observações diretas. Como a gente vê objetos a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância,
e a gente conseguiria ver qualquer variação na velocidade da luz, ou mesmo das leis físicas, a gente pode saber que o universo tem mais do que 13 bilhões de anos de idade. Isso é observado diretamente. Agora, assim, ó, já na Bíblia, ninguém até hoje conseguiu provar biblicamente que o universo é antigo, é jovem. Mas espera aí, não tem muita gente que mostra uma argumentação bíblica de que o universo é jovem? Sim, mas provar biblicamente é uma outra coisa. Provar biblicamente significa desenvolver uma argumentação baseada na Bíblia e sem erros. E aí a gente não pode cometer erros de exegese, como anacronismo e outras coisas que o pessoal tem usado para defender o universo jovem. Agora, existem algumas explicações para as nossas observações que tentam harmonizá-las com a ideia de universo jovem, né? Por exemplo, imagina assim, ó, Adão foi criado com aparência de adulto. Por que Deus não poderia criar o universo com aparência de adulto? Né? Por que não? Só que isso tem uma implicação. O universo tem memória. Nós estamos vendo o passado. Deus teria que ter criado a luz em trânsito, por exemplo, já trazendo as memórias, as imagens de coisas que teriam acontecido há bilhões de anos atrás. Essas imagens seriam todas falsas. Por que Deus faria uma coisa dessas? Isso chega a ser uma aberração teológica. Ok, mas e a luz diminuindo a velocidade? Como eu falei, a gente consegue enxergar esse tipo de coisa muito facilmente. Se tivesse ocorrido, a gente perceberia isso muito facilmente. Bom, mas vamos adiante e ver o que a gente consegue fazer. Existem outras explicações também, eu escrevi sobre algumas, mas sempre tem problemas seríssimos. Voltando à comparação de Adão, não é simplesmente criar um universo com aparência de velho. Deus criaria um universo com memórias de um passado que não existiu. Seria como criar Adão com adulto, mas com memória de infância, né? Bom, agora vamos ver uma coisa. O universo antigo é o que a gente observa diretamente, independente de qualquer modelo de Big Bang ou não Big Bang, não importa. A gente observa que ele é antigo. Agora, como é que fica como é que fica Gênesis nisso aí? Vamos olhar direitinho isso aí para ter uma ideia. Quando a gente vai ler ali Gênesis 1 e 2, fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E as pessoas pensam, está aqui, ó, céus, universo, terra, planeta Terra. Dois problemas. A palavra céus ali, não tem como afirmar que isso era o universo, porque ela tem vários significados possíveis. Tá? Se eu for honesto intelectualmente, eu vou ver que ela pode significar alturas, pode significar amplidão para cima, pode significar o lugar onde os pássaros voam, o lugar onde estão o Sol e a Lua, e qual desses significados vai ser usado ali no texto? A separação entre as águas de cima e as águas de baixo, qual dos significados está sendo usado no texto? A pessoa escolhe arbitrariamente um significado, que é o universo, que é um dos que não tinha, que a palavra não tinha. Então, isso a gente chama de anacronismo, é um significado atual, não antigo. Outra coisa é considerar a Terra como planeta Terra. Não, a palavra eretes no hebraico não significa planeta Terra. Não existe o conceito de planeta naquela linguagem. E essas palavras são definidas no próprio capítulo 1 ali. Eu estou tomando muito tempo já, mas no próprio capítulo 1 ali no verso 8 define o que é Terra. Aliás, ali define o que é céu, né? Que é o que faz separação entre as águas de cima, as águas da chuva, e as águas líquidas de baixo. Bom, então, o que faz separação entre as águas de cima e de baixo é a atmosfera. O que faz... e terra é definida ali no verso 10 do capítulo 1 como sendo a porção seca. Então, no princípio, Deus criou a atmosfera e a porção seca. E como foi isso? Bom, foi o seguinte, estava tudo escuro, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, então ele disse, haja luz. E houve luz. E assim, Deus separou as trevas da luz,
chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E assim foi tarde, parte escura, e manhã, parte clara, o primeiro dia. Então o que ele estava fazendo aqui? Separando a parte clara da parte escura. Está falando aí do ciclo de rotação da Terra. Ajustando o ciclo de rotação da Terra. Não é a criação de fótons, a gente pode ver isso de muitas maneiras. Bom, e assim por diante. Aquilo ali, todo o processo está falando da Terra, da formação da Terra. Não há referências claras ao universo. Agora, o universo é mencionado em Hebreus 11, verso 3, no grego, que diz que Deus criou o tempo. E algumas traduções colocam mundos ou universo. Criar o tempo significa criar o universo. Agora, quando a gente começa a corrigir esses anacronismos, essas interpretações de palavras antigas com sentido moderno, desaparece toda a base para a gente afirmar que o universo é jovem. Então a gente não tem mais conflito com as observações, não precisa mais fazer gambiarras. Tá. Agora vamos ver como é que a gente estuda essas coisas cientificamente. Eu falei um pouquinho da parte bíblica, né? Cientificamente, nós trabalhamos com teorias. Ao contrário do que muitos pensam, isso é só uma teoria, não virou fato ainda, né? Na verdade, teoria é o ápice. A maior coisa, a coisa mais confiável que a gente pode obter é uma teoria. Só que teoria científica, né? E teoria científica é completamente diferente de especulação. Pense em teoria musical, por exemplo. Organiza ali conhecimento sobre música. Isso não é uma especulação. Teoria musical não é especulação. As teorias científicas também não são especulações. Como é que é a estrutura de uma teoria científica? Ela é composta de leis. Aqui eu peguei um exemplo da teoria eletromagnética, está descoberto no século XIX. Aqui são 4 leis, ó. Cada uma dessas fórmulas é uma lei física. São as leis do eletromagnetismo. As 4 leis juntas e suas consequências, isso é que forma a teoria eletromagnética. Então, quando alguém chega para vocês e diz assim, bom, primeiro nós temos hipótese. Testando bastante a hipótese, se ela resiste, ela se transforma em teoria. Se a teoria resiste, se transforma em fato, né? Não. Isso existe, mas só na falsa ciência. Na verdadeira ciência não é assim como as coisas funcionam. Na verdadeira ciência nós temos leis como fundamento das teorias e não o contrário. Uma teoria nunca vai se transformar numa simples lei, porque uma lei é uma coisa muito menos importante do que uma teoria. Agora, teorias científicas versus especulações. Para o público leigo parece a mesma coisa, porque a gente vai ver o original da pesquisa e às vezes é uma pesquisa tão mais confiável do que tudo que a gente imagina e conhece, e mesmo assim as pessoas têm certas dúvidas. Por outro lado, aparecem também especulações completamente descabidas e são apresentadas ao público exatamente da mesma maneira. Notem essas figurinhas aqui, ó. Aqui à esquerda nós temos um cenário cinematográfico do Velho Oeste lá. À direita nós temos uma casa real. Não parece tão diferente, mas se vocês forem tentar passar uma noite nessa casa ou passar uma noite nesse cenário, vocês vão notar uma diferença muito gritante. Esse aqui é fake, esse aqui é real. E a imagem parece semelhante. Quando a gente vai olhar na mídia essas informações, elas parecem a mesma coisa. Então a gente tem que ir atrás, verificar qual é o rigor matemático com que a coisa foi desenvolvida, né? Em algumas áreas é tradição chamar especulações de teorias. São especulações inspiradas em fatos. Em inglês a gente chama de educated guess, ou seja, um palpite baseado em alguma informação. E ainda conceitos humanistas, né? Coloca a humanidade no centro, vai para o naturalismo e não se aprofunda nas leis físicas. Então essa pseudociência deriva-se de correntes filosóficas como o humanismo, né? Já a ciência, como a gente já mencionou ali, um conjunto de métodos matemáticos. Bom, agora existe uma teoria chamada teoria da relatividade geral, ou teoria geral da relatividade. Se a gente quer estudar como o universo funciona como um todo, isso aqui é pré-requisito fundamental, relatividade geral. Mas eu falei uma teoria, né? E teoria não é uma especulação, é um conjunto de leis. Quais são as leis que compõem a relatividade geral? São as leis da mecânica de Newton, mais 2 leis da relatividade especial e mais essa lei aqui, ó.
Isso aí é o principal da relatividade geral. E o que é essa tal relatividade geral? Ela diz o seguinte: ela permite a gente trabalhar com como funciona o espaço, as distâncias, como é que o espaço pode se encurvar em presença da energia. Ou seja, a gente pensa no espaço assim, de uma forma mais plana, mais euclidiana, né? A gente pensa assim, se eu faço um triângulo aqui, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus, né? Se fizer isso em cima de uma mesa, vai funcionar. Se fizer em cima da superfície de uma esfera, não vai funcionar. Vai dar maior que 180. Mas isso é geometria também. A relatividade geral nos mostra, essa aqui é uma lei física, né? Nos mostra que, na verdade, o espaço e o tempo se encurvam. E quando a gente aplica essa fórmula ao espaço como um todo, ela se desdobra em várias equações. E o que essas equações nos dizem? Essas equações, juntamente com a termodinâmica, que descreve como funciona a informação, tá? Esse conjunto de equações aqui tem um nome que vocês conhecem: Big Bang. Big Bang é um modelo. Então vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença entre teoria e modelo. Uma teoria descreve toda uma área da realidade. É um princípio que rege todo um setor da realidade física. Teoria da relatividade é uma coisa dessas. Agora eu vou aplicar isso num caso particular. É o caso do universo, tá? Quero saber como o universo funciona como um todo. Aí eu aplico essa lei conhecida e testada, tá? Uma lei conhecida, testada e aprovada. Aplico o universo como um todo. Eu tenho um sistema de equações. Esse sistema de equações é o que a gente chama de modelo do Big Bang. O modelo é uma aplicação de uma teoria a um caso particular. Esse é o modelo do Big Bang. E o que ele diz? Né? Vou deixar vocês lerem e tirar as conclusões, como eu fiz de manhã, né? Mas o ponto é, o que diz de fato esse modelo? Tem gente combatendo esse modelo e dizendo que isso é falso, porque ele diz que o universo é antigo. Na verdade, ele não está dizendo isso. Porque ele está falando de evolução estelar e as coisas não são bem assim. Não, ele não está falando de evolução estelar. Não está falando de evolução de galáxias, não está falando nada disso. O que ele diz é uma coisa que chocou os próprios físicos que fizeram esses cálculos. Ele diz que o universo não é eterno, que o universo teve uma origem. É isso que o Big Bang diz. E mais, que depois dessa origem, ele começou a crescer, se expandir. É só isso que o Big Bang diz. Quando vocês ouvirem falar em singularidade, em toda a matéria do universo concentrada num ponto, isso é fake news. Até físicos caem nessa. Se vocês forem olhar os limites de validade dessas equações, vocês vão ver que não tem singularidade nenhuma, não existe isso. Big Bang não trata disso. Mas ele diz, vamos seguir adiante e ver alguma figurinha aqui. Bom, aqui eu só estou comentando que o próprio Einstein, que foi quem deduziu a relatividade geral, não acreditou nesses resultados. Ele achou que tinha cometido um erro. Então, assim, imagine um balão que vai sendo cada vez mais inflado, e ele representa o universo. Mas não é o interior do balão que é o universo, é a superfície. O interior do balão é o passado, o exterior do balão é o futuro. O universo é só a borrachinha, tá? E essa borrachinha vai se expandindo com o tempo. É só isso que o modelo diz, que ele foi criado e se expande desde então, só isso. E ele nos dá maneiras de calcular uma série de coisas também, que nos permite fazer previsões. Uma pessoa que fez isso com cuidado foi o padre belga Georges Lemaitre. Ele refez os cálculos e conseguiu verificar que realmente os outros pesquisadores estavam fazendo as contas de uma forma consistente. Ele reproduziu as mesmas coisas e ele viu também as previsões que se tiravam daquele modelo e conseguiu fazer as primeiras observações sobre essas previsões. E entre essas previsões estava o aumento do avermelhamento de aglomerados de galáxias distantes. Quanto mais distante um aglomerado de galáxias,
mais avermelhada é a luz daquele aglomerado que chega até nós. Isso é previsto pelo modelo do Big Bang. Então, quem diz para vocês assim, olha, se observou que as galáxias, quanto mais distantes, mais avermelhadas. Então, se supôs que elas estão indo cada vez mais rápido, então elas um dia estiveram todas num determinado ponto, portanto, deve ter havido uma explosão inicial. Não foi nada parecido com isso. Foi... partindo-se de uma lei física conhecida, se obteve o resultado de que o universo teve uma origem e cresce, e a partir daí se fazem previsões matemáticas sobre o que a gente deve observar nesse contexto, e essas observações foram feitas. E a primeira dessas observações foi a do avermelhamento de galáxias. E o próprio Lemaitre fez isso em 1927. Mais tarde, em 1929, Hubble também fez as observações, reuniu outros dados de outros pesquisadores também. O próprio Einstein constatou que aquilo realmente acontece. Aqui é a imagem, só olhando o telescópio. Na verdade, é mais complicado que isso. Mas o ponto é que o próprio Einstein se convenceu que não tinha cometido um erro. Aquelas equações realmente geram coisas que a gente observa na natureza, né? Então, Einstein passou a acreditar que o universo teve uma origem realmente. O que eles pensavam antes é que o universo fosse eterno. Por isso, a resistência tão grande das pessoas aceitarem que o universo teve uma origem. Porque a ideia era, se o universo teve uma origem, ele deve ter tido um originador. Isso é muito desconfortável para a mentalidade naturalista. Então, estavam procurando por todos os meios, e ainda tentam, provar que o Big Bang é falso, que não aconteceu. Depois de um tempo, pararam de tentar isso e fizeram uma outra coisa. Tentaram incorporar, então, o modelo do Big Bang numa visão evolucionista. Para que tentar ver, bom, como eu posso harmonizar minha crença em que Deus não existe com o fato de que o universo teve uma origem. Como eu faço isso? Então eles começaram a tentar, veio do nada, tem flutuações quânticas, tem uma série de coisas assim que são problemáticas, nós não temos tempo de discutir isso. Mas o ponto é que isso aí foi uma bomba no naturalismo, né? E aí mais tarde, claro, aí tem criacionistas mal informados que acham que é do Big Bang que vem a ideia do universo antigo, que portanto o Big Bang deve ser combatido, porque eles acham que a Bíblia prova que o universo é do jovem e assim por diante. Por isso tem vários criacionistas combatendo o Big Bang. Mas é só falta de informação, né? E falta de querer saber os detalhes também das coisas, né? Já conversei com alguns e eles simplesmente não quiseram vir. Não, isso aí não quero saber disso. A coisa é assim como eu estou dizendo e acabou. Essa aqui é a galáxia mais distante que a gente consegue observar. Ela está a mais de 3 bilhões de anos-luz de distância. 13 bilhões. Tá. Agora outra coisa. Com a noção de que o universo teve uma origem, as pessoas começaram a procurar alternativas. Quem sabe se essa origem faz parte de um processo maior? Quem sabe se estão sempre surgindo universos? Uma das propostas foi do Alan Guth, em 1980, que inventou a inflação cósmica. Tem gente que pensa que isso aí faz parte do Big Bang. Não. Big Bang foi lá nos anos 20. Tá? O nome veio bem depois. Mas Alan Guth foi em 1980. Então ele propõe lá, para explicar a homogeneidade que a gente observa no universo, propôs que o universo inicialmente cresceu muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo. E aí depois começou a crescer, continuou crescendo, mas em velocidade menor. E aí ele propôs também, a partir daí começou a se propor, que o universo, na verdade, é uma entidade muito mais complexa que isso, e de vez em quando vários pontos começam a se expandir muito rapidamente, formar novos universos. E isso pareceu satisfazer as pessoas por muito tempo, né? Está resolvido aqui, na verdade, universos ficam se criando o tempo todo. Mas olha o que o próprio Alan Guth descobriu em 2013. Refazendo as continhas ali, olha o que ele descobriu. Ele descobriu que mesmo nesses modelos inflacionários, o tempo tem que ter tido uma origem. E aí volta o mesmo problema, né? Se tem uma origem, tem um originador. Então o pessoal simplesmente evita entrar nisso, simplesmente coloca assim, eu não sei ainda como é que isso surgiu, né? Mas o próprio Alan Guth, então, meio que matou a própria possibilidade de se usar isso
para achar que é um processo eterno, contínuo de criação de universos. Outra coisa também, teoria das cordas. Teoria das cordas é muito mais sólida do que a maioria das pessoas pensa. As pessoas pensam assim, não, isso é só uma teoria. Como eu falei, não existe só uma teoria. Se é uma teoria, é uma coisa profunda, importante e sólida. Agora, se for especulação, não. Então, o que muitas áreas fazem é chamar especulações de teorias. A teoria das cordas não é especulação. Ela vem de consequências de leis físicas conhecidas. Só que a gente não pode testar ainda. Quase tudo que a teoria das cordas diz, a gente não conseguiu testar ainda. Mas isso não significa que é inválida. Não, é consequências de leis conhecidas. E quando a gente começa a estudar isso aí, nós começamos a descobrir coisas sobre a microestrutura do espaço, ver como é que funciona o espaço e o tempo em nível microscópico, que é uma coisa que a relatividade geral não faz. E a gente começa a encontrar novas possibilidades, maneiras como esse espaço aqui pode se organizar para ser espaço e para existir tempo. E a gente começa a encontrar outras entidades matemáticas que vão aparecendo nesses cálculos. E essas entidades mostram camadas no universo e mostram possibilidades de existirem universos independentes. E aí o pessoal tem usado isso também para escapar do argumento do ajuste fino. Olha, então quem sabe se existem muitos universos, cada um com parâmetros diferentes, né? Porque esse universo aqui é extremamente bem adaptado nos seus mínimos detalhes para poder sustentar a vida. Então, isso é o argumento do ajuste fino. Isso sugere alguém que calibrou o universo. Então, aqui o pessoal tem usado essa dos multiversos para dizer, não, pode haver infinitos universos com parâmetros aleatórios. Então, pode não existir um criador. Só que, na verdade, as leis de todos esses universos, as pessoas normalmente não se dão conta disso. Os físicos que estudam teoria das cordas usam o princípio da ação mínima. Eu falei disso de manhã, né? O princípio da ação mínima diz que Deus criou tudo usando matemática e Ele faz isso de forma perfeita. Então, as leis físicas são otimizadas. Isso que gera esse princípio aqui. E quando os físicos usam esse princípio para estudar a teoria das cordas, e essa teoria das cordas mostra múltiplos universos, o que está acontecendo aqui? Está dizendo que todos os universos que existirem são otimizados, existirem via a visão da teoria das cordas, né? São otimizados, o que indica que alguém otimizou, alguma coisa otimiza, torna eles o mais perfeitos possíveis. Sei lá, concordância ficou estranha aqui. Bom, como é que fica a posição criacionista em tudo isso? Deus criou o tempo, está lá em Hebreus 11:3, se vocês, quem souber ler em grego, né? Lá fala que pela fé entendemos que Deus construiu as eras por sua palavra. É o que está lá em grego. As eras é a expressão mais próxima que eles tinham para falar da totalidade do tempo, né? Do tempo em si, do tempo como entidade, né? O que é visível foi criado de coisas invisíveis. Isso a gente vê na física o tempo inteiro. A criação do universo ocorreu antes da terraformação. Como é que a gente pode saber disso? Que a criação do universo, Hebreus 11:3, aconteceu antes de Gênesis 1. A gente vê, por exemplo, lendo lá Jó 38:7, que diz que no momento que Deus lançava os fundamentos da terra, quando Ele ia começar a criar a terra, havia seres comemorando. As estrelas da alva e os filhos de Deus celebravam. Ah, mas eles não podiam estar no outro universo? Não, por quê? Porque diz, quando Deus lançava os fundamentos da terra, ou enquanto eles celebravam. Esse enquanto significa na mesma linha de tempo, no mesmo presente. E isso implica mesmo universo. Então o universo já existia. Outra coisa, Provérbios 8, por exemplo, fala em tempos remotos. Antes que existissem montanhas, antes que existissem os abismos, antes mesmo que existisse o princípio do pó da terra, falando ali da sabedoria, né, eu já existia. Então, isso é tempo, e o universo não é matéria que forma o universo.
O universo é o espaço e o tempo. Isso é o universo. Matéria é só conteúdo. Deus criou a realidade com leis básicas otimizadas, né? Esse é o princípio da ação mínima. Nada impede que Deus tenha criado outros universos. Não há nada na Bíblia que proíba isso. E a Bíblia traz indícios de algumas coisas que a gente vê na relatividade geral, também consequência de leis físicas, né? Que são os wormholes. Uns gostam de traduzir por buraco de minhoca, mas precisamente seria buraco de verme, né? E esse universo possui mais de uma camada. Assim, por exemplo, é como andares de um edifício, né? A gente está num andar, não pode ver as pessoas que estão no outro andar, mas estão nas mesmas coordenadas ali. Assim também, por exemplo, a gente não enxergaria anjos, por exemplo, que são descritos na Bíblia, né? Por eles estarem em outra camada, independente da composição deles. Vocês podem imaginar o que quiser sobre do que eles são feitos. Mas se colocar um ser humano lá, ele vai ficar invisível para a gente. Questão de geometria. Bom, falei demais, passei do meu tempo, desculpe, eu planejava falar muito menos. Vamos para a origem da vida agora, que é fundamental para o criacionismo. Ok. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da vida. Eu sei que vocês já devem estar bem cansados, então eu vou tentar não cansar mais vocês com um monte de explicação difícil, porque esses temas são bem árduos, né? Tipo, origem do universo, origem da vida. Então eu vou tentar ser didática, mas tentar dar uma ideia legal para vocês de como as pesquisas sobre a origem da vida são, na verdade, uma excelente evidência de que a vida não surgiu da maneira como as pessoas que acreditam na evolução surgiu, como essas pessoas acreditam que surgiu. E, na verdade, isso sofre bastante propaganda da mídia, didática, em museus. E esse quadro que está aqui é um quadro que existe lá no Museu Oceanográfico de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que eu e o Eduardo estivemos visitando em 2014. E tem uma historinha sendo contada nesse quadro aqui. Ó. Opa! Voltou. Ok. Diz o seguinte, mais ou menos, que as primeiras formas de vida, elas surgiram há cerca de 3,6 bilhões de anos, que elas seriam semelhantes a microesferas, né, as células talvez primitivas, que surgiram por reações bioquímicas, que elas cresciam, começaram a crescer, não se reproduziam, aí surgiu um sistema genético, e elas se tornaram capazes de sintetizar proteínas, que foram as bactérias primitivas. E aí as cianobactérias, que são esses fiozinhos verdes, surgiram, né, as primitivas, e elas começaram a utilizar o hidrogênio, né, e utilizar a luz como fonte de energia. Aí o hidrogênio se tornou escasso, e elas passaram a utilizar hidrogênio da água e produzir oxigênio. E essa história é contada como se tivesse acontecido assim, que se soubesse, que se tivesse certeza, que fosse uma coisa bem embasada. E será que foi? Vamos dar uma olhadinha nos resultados das pesquisas. Bom, Charles Darwin, ele não falou sobre a origem da vida, assim, não, pelo menos ele não escreveu, mas em carta, em correspondência pessoal com amigos, ele comentou, né, que talvez a vida pudesse ter surgido em alguma poça aquecida, com todo tipo de sais, amônia, fósforo, calor, eletricidade e tal, que surgiu uma primeira proteína, que se surgisse no mundo atual ela seria imediatamente consumida, mas como não tinha nenhuma forma de vida, essa proteína sobreviveu, né? E teria depois, como proteína importante para os seres vivos, então seria, digamos, um precursor para a vida, né? Porque é um componente importante em todos os organismos. Bom, tá, aí
Assim, uma pesquisa interessante foi a de Pasteur, porque se acreditava que a vida podia surgir espontaneamente, assim, tipo, trapos, podia surgir ratos ali, ou moscas, de coisas apodrecendo. E aí ele fez o famoso experimento dele, e ele fez vários, teve outros experimentos também, Francesco Red fez, mas os de Pasteur foram definitivos, assim, para convencer a comunidade científica de que a vida não podia surgir espontaneamente, de matéria em decomposição. Ele fez o seguinte, ele ferveu um caldo nutritivo, 2 frascos, um ele quebrou o pescoço, deixou exposto ao ar, e o outro ele deixou com o pescoço intacto, né, do balão de vidro, e um deles estragou, né, ficou contaminado com bactérias, e o outro não. Então, esse experimento foi meio definitivo. Mas acontece que a ideia da vida surgir espontaneamente de matéria em decomposição foi deixada de lado. Mas a ideia de que a vida podia surgir por meio de reações químicas e físicas, né, e que espontaneamente, que é a abiogênese, essa ideia permanece até hoje. Só que ela não tem tido sucesso. Vamos ver por quê. Né? O Oparin foi o primeiro que escreveu aquela sugestão de Darwin, foi a primeira pessoa que tentou dar forma àquela ideia de Darwin. Só que o que ele fez? Ele fez algum experimento? Não, ele não fez nenhum experimento. Ele pegou ideias, né, claro, baseado nos conhecimentos de química que ele tinha, ele imaginou como teria sido a origem da vida. Sim, então ele imaginou que uma acumulação sucessiva de formas complicadas de populações moleculares dentro de um conservado, que seria uma célula primitiva e tal, teria surgido. Então, ele escreveu um livro sobre isso. Eu li o livro. É interessante, assim, mas ele é interessante como uma história de ficção científica, porque não tem nenhum experimento comprovando essa ideia de Oparin, nada, só uma ideia. E o Freeman Dyson, que é um físico que também escreveu sobre a origem da vida, ele diz o seguinte: a teoria de Oparin foi popular entre os cientistas por cerca de meio século, não porque houvesse qualquer evidência para apoiá-la, mas antes porque ela parecia ser a única alternativa para o criacionismo bíblico. Isso está no livro dele, que eu li também na edição de 1999-2000. Daí tem a famosa experiência de Miller, né, que ele tentou criar aminoácidos, que são moléculas que compõem as proteínas, e ele conseguiu aminoácidos, algumas outras substâncias químicas, mas ele pressupôs que a atmosfera primitiva era composta de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. E ele conseguiu produzir os aminoácidos, mas as descargas elétricas que criavam esses aminoácidos, elas destruiriam os aminoácidos se eles, claro, não estivessem sendo retirados do ambiente. Mas a ideia dele, na verdade, foi deixada de lado, mas até hoje muita gente comenta ainda como tendo sido um sucesso. Só que, se foi um sucesso, isso não teve continuidade, esse tipo de experimento, né, de tentar produzir proteínas ou aminoácidos como para a origem da vida. Outros modelos surgiram. Aqui eu estou mostrando um pouquinho quais são as moléculas importantes para a vida, porque os próximos modelos que surgiram, eles tentaram comprovar ou a origem da vida por RNA, ou um modelo baseado num metabolismo primitivo. Então, o RNA, vocês sabem, é uma molécula bem semelhante ao DNA, é bem importante, né, na célula para diversas funções. E o metabolismo são, na verdade, basicamente reações químicas que acontecem lá nas mitocôndrias, né, para produzir energia para as células. E daí alguns pesquisadores imaginaram que talvez a vida tivesse surgido por algum tipo de metabolismo bem primitivo, no início talvez com moléculas inorgânicas, um ciclo simples e tal. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais, tentando não cansar muito vocês com muita explicação complicada. Tá? Aqui
prosseguiram as pesquisas, né? Então foi descoberto que o RNA poderia ter uma função enzimática. Então isso que propiciou os pesquisadores a imaginarem, e olha o que acontece quando as pessoas imaginam uma coisa qualitativamente, que aparentemente parece possível, e o que acontece quando vai se tentar testar essas coisas na prática. Porque digamos, a evolução não tentou se testar na prática, já que se deu milhões de anos para ela, então ninguém vai tentar esperar milhões de anos para ver. Mas bactérias, por exemplo, elas teriam, quando se está cultivando bactérias em laboratório, elas se multiplicam muito rápido. Então, se elas podem, o número de gerações que se formam de bactérias seria equivalente a elas viverem milhões de anos. E até hoje nenhuma bactéria deixou de ser bactéria. Então, né, essa é uma coisa contra essa ideia. Bom, mas aí, porque o RNA se descobriu que tinha uma função de enzima. O que é uma enzima? São moléculas que possibilitam, são moléculas proteicas que possibilitam reações químicas acontecerem no organismo, né, nos organismos. Então, elas são importantes para o DNA poder passar adiante suas características hereditárias. E como o RNA é uma molécula parecida com o DNA, eles imaginaram, foi a primeira molécula hereditária que surgiu na vida. Mas só que ela não poderia surgir, as reações de que ela depende para surgir, precisariam de enzimas. Mas como ela tem também a habilidade enzimática, ela mesma deve ter se autocatalisado, né, depois que ela conseguiu surgir, para que ela pudesse replicar, pudesse passar adiante. Tá, parece uma ideia super, né, qualitativamente falando, assim, né, como muitas coisas acontecem no modelo da evolução são assim, qualitativamente se falando, parece tudo muito viável, como aconteceu e tal. Que explicação ótima, só que na prática foi um desastre. Opa. Tá. Aqui eu estou citando um pouquinho os dois tipos de modelo, né, o mundo de RNA, o do metabolismo primeiro e tal. Eu vou passar rapidinho por alguns problemas que o modelo de replicação primeiro, ou seja, por RNA, enfrentou. Uma molécula de RNA, ela tem uns 9 carbonos. E é complicado numa terra primitiva, sem moléculas orgânicas, ou as moléculas que são importantes para a vida, surgirem. É uma molécula complicada com 9 átomos de carbono. Por quê? No experimento de Miller, os aminoácidos que ele conseguiu tinham no máximo 3 carbonos. E os que meteoritos trazem também têm no máximo uns 3 carbonos. E o RNA é uma molécula bem grande, bem complicada. Além de 9 átomos de carbono, tem nitrogênio, oxigênio e fosfato. E aí, um outro problema é que eles pegavam pegavam quilogramas do material que eles precisavam para começar a sintetizar, a fazer RNA, e daí a próxima etapa para continuar construindo o RNA só produzia um pouquinho, só um produto, assim, miligramas daquele produto. Aí eles de fora acrescentavam mais daquele material para a próxima etapa, e assim por diante. Ou seja, se isso estivesse acontecendo na natureza, lá não teria ninguém para vir colocar mais material ali quando só produzisse poucas miligramas, né? Vocês entendem isso? Então, eles estavam colocando material de fora, eles estavam fazendo design inteligente, mas mesmo fazendo design inteligente não funcionou. Daí também eles precisavam, por causa da falta de enzimas, por causa que o RNA não conseguia se catalisar a sua multiplicação adequadamente, eles precisavam, porque ele também, alguns RNAs têm funções enzimáticas, mas eles não fazem qualquer função enzimática. As enzimas no organismo, elas são bem específicas para coisas específicas, elas não vão fazer qualquer coisa. Então, eles precisavam pensar em ambientes mirabolantes para que as coisas acontecessem, tipo lagos glaciais congelados, num momento, numa etapa da reação, na seguinte tinha que secar totalmente o lago, na próxima etapa da reação. E assim, para quem tem algum conhecimento de química, sabe que isso é muito inviável. As reações, elas têm um tempo para acontecer, precisa de uma situação ótima, pH, né, a acidez ou
ou a alcalinidade do ambiente precisa ser ideal, precisa ter um tempo para acontecer. Se não acontecer naquele tempo, a reação vai sofrer reações colaterais que vão dispersar o sentido da reação que seria interessante para a formação de RNA, né? Então, eles precisavam imaginar essas situações mirabolantes acontecendo de etapas da reação para outra, para conseguir compensar a falta de enzimas para fazer as reações acontecerem rápido, né? E, na verdade, isso complicou demais. Tanto que eles começaram a imaginar que talvez tivesse surgido uma outra molécula que depois criou o RNA, um pré-RNA. Só que esse pré-RNA enfrentou os mesmos problemas que o RNA enfrentava, né? Todos os mesmos problemas, que são problemas químicos e físicos, né? Bom, e daí o Orgel, que foi uma pessoa que pesquisou bastante sobre o mundo de RNA, ele faleceu já, mas ele pesquisou muito sobre isso. Ele comentou um pouquinho dos problemas do outro modelo, que seria um metabolismo primitivo, né? Ele comentou coisas como o seguinte, que esse ciclo de reações, que seria um metabolismo primitivo, ele precisava acontecer a taxas razoáveis. Como eu falei, as reações precisam ser bem rápidas, de uma reação para outra, de uma etapa para outra da reação. Não pode ficar esperando um tempão, porque senão aquela reação, naquele sentido, vai se perder, pode sofrer, começar a molécula que deveria produzir uma outra, né, acaba se combinando com outras coisas no ambiente, dando outras coisas, entrando em outras rotas alternativas. Então, esse era um problema. Outra coisa é que eles não tinham, um problema sério, eles não tinham enzima. Então, eles chegaram a imaginar que o ciclo podia, um produto da reação ia catalisar a próxima reação. E assim por diante, esse ia catalisar a outra. Mas isso é muita coincidência, e daí o Orgel, que era químico, ele diz que isso era virtualmente desconhecido na natureza, isso não poderia acontecer. E outra coisa das reações não acontecerem rápido eu já falei para vocês e tal. E aí Orgel considerou que tudo isso era muito inviável. Mas mais tarde alguém tentou fazer um modelo computacional para tentar ver se era viável esse tipo de coisa. Poderia surgir um metabolismo primeiro e ser viável. E daí as conclusões desse estudo, que saiu na revista PNAS, de 26 de janeiro de 2010, ela concluiu o seguinte, que a replicação da informação de compostos ela é tão imprecisa que os mais ajustados genomas de compostos não se mantêm pela seleção natural, né? E que, portanto, falta-lhes capacidade de evolução. Ou seja, eles, de repente poderia surgir, mas ela não consegue evoluir. Se não consegue evoluir, fica sempre naquele estado simples, não vai formar o metabolismo atual, né? Então, eles concluíram que isso era uma limitação para esse tipo de modelo. E por algum tempo, ninguém não se falou mais sobre esse tipo de modelo. O pessoal voltou à carga com o mundo de RNA, tentando provar que ele era possível, né? Esses modelos também fracassaram, né? Esses experimentos não deram muito certo, até se divulgou, na verdade, cada experimento desses em laboratório, e quando era escrito um artigo, a mídia divulgava como um baita de um sucesso. Só que se foi um sucesso, porque eles continuaram tentando? Na verdade, foi um fracasso. Quando tu vai ler os artigos, quando a gente vai ler o artigo, a gente vê que eles não conseguiram, que eles enfrentaram problemas monumentais, mais do que aqueles que eu mencionei aqui para vocês, porque eu não quero cansar também demais vocês. Teve um outro modelo que foi tentado uma combinação de metabolismo, primeiro com RNA, e eles tentaram fazer precursores de proteínas, tentaram fazer precursores de RNA e precursores de lipídios também, porque a célula ela tem uma capa, né, uma membrana que é composta de lipídios. Então, é importante lipídios. Vão tentar fazer todos esses tipos de organismos, de moléculas, desculpe. Então, só que essa tentativa também enfrentou problemas parecidos com aqueles de tempo muito grande entre as reações, de produzir
moléculas que são parecidas com o que tu precisa, né? Porque a natureza não sabe. Ela está ali, se as coisas estão acontecendo, se tu tem que deixar as leis químicas e físicas ali agindo para formar os compostos, eles não vão formar o que a gente quer, o que a gente precisa. Podem até formar aqueles, mas formam montes de outras moléculas que são parecidas, que são chamadas de isômeros, né? Às vezes, isômeros são moléculas que têm o mesmo número de átomos, os mesmos tipos, mas que têm combinações diferentes deles. Então, eles formavam muitos isômeros, que não eram os que interessavam. E isso complica bastante as reações, porque eles começam a reagir, e daí daqui a pouco tu não tem mais as reações que são interessantes acontecendo. E daí se perde a tentativa da formação dessas moléculas no ambiente. Lá ela se perde, tu não produz a quantidade necessária. E aí vários problemas assim, desse tipo. Tá, mas aí esse ano surgiu um outro artigo que voltou à carga com o metabolismo primeiro, assim. E aí eles propuseram um ciclo simples parecido com o ácido cítrico, que é um que acontece lá na mitocôndria. O ciclo do ácido cítrico acontece na mitocôndria, só que esse é um ciclo mais complexo. Então eles tentaram fazer um mais simples. E eles, por ironia, que é muita ironia mesmo, eles citaram o Orgel nesse estudo. E o Orgel era completamente contra esse tipo de experimento. Ele achava que não tinha a menor probabilidade. Olha o que ele disse no artigo que ele escreveu em 2000. É necessária muita habilidade sintética para desenvolver o mesmo mais simples dos ciclos. O problema levantado por reações que não prosseguem rápido o suficiente para tornar um ciclo prático é usualmente o menor de dois problemas para qualquer ciclo, exceto os mais simples de primeira ordem. Em quase qualquer ciclo complexo, são possíveis reações alternativas que complicariam ou interromperiam o ciclo. Mas a verdade é que depois disso saiu um outro artigo nesse ano, que foi na Biology Direct. E o autor, ele faz uma revisão parecida com a que eu fiz aqui para você, só que com mais detalhes. Ele vai explicando os diferentes modelos ao longo do tempo. E ele conclui o seguinte, desta revisão crítica, se concluiu que o conceito de evolução pré-darwiniana seria antes de ter o ancestral comum, né? Só a evolução das moléculas para chegar até o ancestral comum, que daí não teria seleção natural, porque não teria hereditariedade para ocorrer mutações. Então isso é antes de Darwin, né? Antes de funcionar mutação e seleção natural. Ele diz que essa evolução pré-darwiniana parece questionável, particularmente porque é improvável, se não impossível, que qualquer evolução em complexidade ao longo do tempo possa funcionar sem multiplicação e herança, permitindo o surgimento de linhagens genética e ecologicamente distintas em que a seleção natural pudesse operar. Apenas a evolução darwiniana poderia levar a essa evolução. Mas aí ele tem um problema, gente, porque para te ter evolução darwiniana, tu já tem que ter uma capacidade hereditária, tu tem que ter moléculas como DNA e RNA, ou alguma coisa parecida, para ocorrer as mutações e para a seleção natural trabalhar em cima disso. E para chegar até ali, simplesmente eles não têm nenhuma ideia, não tem nada. E teria que passar por isso. E tudo isso que eles estão tentando fazer viola, na verdade, leis da química e da física. A química e a física não trabalham do jeito como foi pressuposto por eles. Eles acharam e até hoje tem gente que fala que seria muito simples pegar e largar as substâncias no ambiente e deixar a química e a física construir isso, mas tu acreditar que a química e a física, elas têm a capacidade de construir só as moléculas que interessam para nós, para a vida, e isso é quase um vitalismo. Isso não acontece, e isso não é um problema na Terra, não é por causa das condições na Terra. A química e a física funcionam em qualquer lugar do universo.
eles teriam os mesmos problemas em qualquer lugar do universo. Então, panspermia não resolve o problema, porque isso aconteceria... esses problemas que eles enfrentaram, independente de ser na Terra, isso aconteceria em Marte, em qualquer planeta, isso aconteceria. Então, assim, a vida não parece provável surgir por acaso. E o autor que escreveu esse artigo, ele diz isso. Claro que ele tem que deixar alguma esperança, porque senão ele não vai ser publicado numa revista que propõe evolução, né? Ele tem que deixar alguma esperança, mas ele não parece ter esperança nisso. Ele diz que, se não impossível, e na verdade até agora se provou impossível. Então, eu concluo que, pela ideia, pelo modelo evolucionista, a vida não surgiu, a evolução não aconteceu, não pelo menos como eles propõem, e nós aqui somos um sonho, nós não existimos, porque desse jeito a gente não existiria, não tem como, a química e a física não permitem isso. Essa é a minha conclusão e meu recado.